Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: um cataclisma planetário. Então veja bem, será que isso poderá acontecer com o planeta Terra? Um cataclisma? Cataclisma é algo que destrói todos os seres vivos, ou a maioria, digamos. Pode ser que não todos, mas a grande maioria. Então, na história deste planeta, nós temos notícia de extinções em massa. A última foi com a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, 65, 66 milhões de anos atrás. Ao que nós sabemos, foi um meteoro, um grande meteoro de 10 quilômetros que caiu na península de Yucatán, no México, né? Existem fotos de radar, né? Foi tirado, então não foi a primeira vez que ocorreu uma grande extinção em massa. No caso, a última extinção foi essa dos dinossauros, quando desapareceram os dinossauros. Agora, ao estudar a evolução do planeta Terra, nós notamos que houve, de épocas em épocas, acontecem grandes extinções em massa. Às vezes não desaparece todo mundo, mas geralmente a grande maioria. Tá certo? Nesse caso dos dinossauros foi um grande meteoro que colidiu com a Terra. Agora, estes tempos que nós estamos vivendo atualmente, aqui no planeta Terra, a impressão, quem pesquisa espiritualidade, tem a impressão que nós estamos diante de uma encruzilhada do destino. Porque eu mesmo nunca tinha visto uma pandemia como a do coronavírus. Matou e está matando milhões de pessoas no mundo. Se bem que no mundo tem por volta de 8 bilhões ou 9 bilhões de habitantes. Mas veja, eu nunca tinha visto uma pandemia que atingisse o planeta todo. Então, a pandemia do coronavírus ela é seletiva. Então o coronavírus não veio para matar todo mundo. Isso já está claro. Agora, nós estamos falando de cataclisma planetário. Antes de acontecer um grande evento catastrófico, a gente começa a observar sinais. Se não seriam sinais, né, esse do coronavírus, né, esse da pandemia do coronavírus, esses fenômenos climáticos extremos que nós estamos vendo na atualidade, que mata muita gente, destrói muita coisa, ocasiona muitos prejuízos materiais e tal, né? Então, nós estamos vivendo um momento particularmente diferente na história do planeta, como já ocorreu antes, que nessa questão dos dinossauros aí, por exemplo. E outros, que se nós formos verificar, é que eu não... Mas eu tenho aqui vários que eu observei, assim, ao longo das eras, dos tempos, assim, né? Grandes extinções em massa. Então, veja, eu não estou afirmando, mas fico pensando se isso não seriam sinais, assim, predecessores de uma situação mais cataclísmica. Por que isso daí eu fico pensando? Porque, ó, existe essa questão assim, ó, existe a questão da ameaça nuclear, que nós estamos vendo que é uma situação real. Hoje em dia se fala muito de apertar o botão. Se algum desses líderes mundiais aí apertar o botão, aí pode não morrer todo mundo, mas morrerá muita gente. Não se sabe quanto, mas serão coisa de milhões, talvez bilhões de pessoas ao redor do mundo, por causa da radioatividade. Então, a ameaça nuclear é uma ameaça presente. Não é, ela é real. Ninguém está inventando. Se fala muito na questão nuclear. Então, eu não estou inventando nada. Isso é uma ameaça mesmo, isso é uma questão mesmo, real, que está aí.
que pode ocasionar uma grande extinção em massa dos seres humanos. Por isso que eu fico dizendo, nós aparentemente parece que estamos diante de uma encruzilhada do destino, onde muitos desaparecerão e outros sobreviverão, sabe-se lá como. Agora, veja, no caso da ameaça nuclear, será que ela pode acontecer? Fala-se nisso todos os dias. Já aconteceu. Recentemente, no final da Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas que foram jogadas em cima de Hiroshima e Nagasaki. Então é uma ameaça real. Aquelas bombas eram pequenas, perto do poderio de destruição das bombas atuais. Tá? As bombas que foram jogadas em cima do Japão, aquelas duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, tinham 15 quilotons, que é como se a gente mede a radioatividade, né? O poder de destruição. As bombas atuais, elas são aferidas em coisa de megatons, não é quiloton. Então o poder de destruição hoje é muito maior. Tá certo? Por isso que eu falo, já aconteceu? Já aconteceu. Não faz muito tempo, é coisa de 70 anos, uma coisa assim. Aí em 1945, né? Já houve explosão, bomba atômica soltada em cima de duas cidades lá no Japão. E hoje em dia se fala muito nisso. Todo dia aqueles pessoal lá do conflito lá na Ucrânia com a Rússia lá, falam disso daí. De alguém apertar o botão, que se ocorrer uma ameaça, nós vamos soltar bomba atômica e tudo mais, né? Tá, então, isso é uma coisa real mesmo, não sou eu que estou inventando. A gente vê isso na televisão todos os dias. A questão da ameaça nuclear, o que poderá acarretar uma grande extinção em massa dos seres humanos. Agora, no caso de um grande meteoro colidir com o planeta Terra, pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu. Então ele poderá acontecer de novo, um grande meteoro de 10 quilômetros ou mais ou menos assim, que termine por, não sei se extinguir a raça humana ou ver uma grande extinção em massa dos seres humanos. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Vai acontecer. Só não sabemos quando. Agora, alguém poderia estar me perguntando assim, como nós podemos ter essa ideia de que isso poderá acontecer, de cair um grande meteoro aqui no planeta Terra e extinguir a raça humana, ou a maioria dos seres humanos? É que nem eu falo, não faz muito tempo, alguns anos, 2013 ou 2014, caiu um meteoro na Rússia. É recente, 10 anos atrás aqui, alguma coisa assim. E um pequeno meteoro de uns 10 a 15 metros, pequeno, hein? Uma pedra espacial de uns 10 a 15 metros de diâmetro, e fez um estrago. Agora, na minha opinião, logo que eu vi aquilo ali, eu já percebi que aquilo ali era um puxão de orelha. Tá? Aquilo ali é uma dica, né? Um toque assim para o pessoal se mancar, né? Tá? Essas coisas não acontecem por acaso. Quando eu vi assim, eu já percebi. Aquilo ali alguém deu uma dica, assim, ó, dá uma olhada aí, ó. Né? Por isso que eu falo. Quem mandou aquele meteorinho ali, lá na Rússia, pode mandar um dos grandes em cima de nós aqui. Vamos dar uma olhada? Para quem não viu, em 2013, foi 2013 ou 2014? Vamos dar uma olhadinha?
impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1.000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Era um meteoro que se fragmentou em meteoritos e que danificou prédios e interrompeu ligações telefônicas. Também hoje um asteroide passou uma distância relativamente pequena da Terra, mas astrônomos de várias partes do mundo disseram que esses dois fenômenos não têm ligação um com o outro. O motorista filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk, distante 1.500 quilômetros de Moscou. A impressão é de que a bola de fogo está muito perto e de que vai se chocar com a Terra. O fenômeno deixa um longo rastro, uma cauda de fumaça. Os cientistas explicam que o termo meteoro se refere ao rastro luminoso provocado pela entrada de um corpo celeste na atmosfera. Já os pedaços menores, que podem atingir a superfície da Terra, são chamados de meteoritos. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54 mil quilômetros por hora. Os cientistas dizem que entre 30 e 50 quilômetros da superfície, ela se desintegrou em pequenas partes. O governo russo explicou que, ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. O deslocamento do ar estilhaçou vidros. Alarmes de automóveis dispararam. Milhares de pessoas foram surpreendidas. Não tiveram tempo de se proteger. A porta deste galpão foi arremessada como se fosse feita de papel. O teto deste outro galpão desabou. Cerca de 1.000 pessoas ficaram feridas, entre elas centenas de crianças. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. No Brasil, este astrônomo do Observatório de Campinas explicou o fenômeno. Ele deve ter se fragmentado ainda muito alto e isso provocou um boom sônico, então houve um deslocamento de ar. Por isso que nós vimos diversas janelas quebradas, pessoas que foram machucadas por esse impacto violento aí. E ele também causa perturbação no campo eletromagnético. Meteoritos já caíram no Brasil. Um dos mais conhecidos é este, chamado de Bendegó, que está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A rocha foi encontrada no sertão da Bahia no século XVIII. Os cientistas explicaram que não tiveram como prever o meteoro da Rússia porque ele é considerado um corpo celeste pequeno e ainda não pode ser detectado. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pôde ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14-2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130 mil toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide passou a menos de 30 mil quilômetros da Terra, distância considerada pequena. Os grandes satélites, usados em telecomunicações e sistemas de posicionamento global, ficam 8 mil quilômetros além disso. Mesmo assim, não foi possível ver o asteroide a olho nu. Alan Harris, cientista do Centro Aeroespacial da Alemanha, disse hoje que a passagem do asteroide e o impacto do meteoro sobre a Rússia são mera coincidência. Essa é a mesma opinião dos cientistas da NASA, que afirmam que a passagem do asteroide não tem nenhuma relação com o meteoro da Rússia. Denton Abel é o especialista em meteoritos do Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas e, por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. It's a coincidence. Então, pessoal, eu estou finalizando aqui o vídeo, tá? Poderia me prolongar um pouquinho mais, mas por enquanto acho que já tá bom. No outro vídeo a gente prossegue então com o assunto aí, tá? Bom dia.